Graça e paz, vamos continuar estudando no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, a mensagem do Senhor dos Exércitos, a palavra profética, palavra que vem dos céus. Os céus dominam sobre a terra, os céus cuidam da terra, dirigem a terra, e os céus têm um propósito de salvação, para que nós, seres humanos, possamos também habitar nos céus. Então, os céus estão sendo preparados, mansões, cidade, lugar, a Nova Jerusalém, para que também o homem e a mulher, redimidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, possam também ter morada nos céus. É isso que nós encontramos aqui em Zacarias capítulo 1. Vamos agora para o versículo de número 5, que diz assim: Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Então, um chamado à responsabilidade. Os pais já morreram, aqueles profetas antigos que foram citados nos 4 primeiros versículos de Zacarias também já morreram. Então, cabe a esta geração dar ouvidos agora à palavra do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto. E se houver arrependimento, se houver oração, se houver clamor, Deus vai sarar a nossa terra. Deus vai curar do mal, de toda mentira, tudo o que for desonesto, tudo o que for contrário à vontade de Deus vai cair por terra, vai desmoronar, vai aparecer e a verdade prevalecerá. Então, nesses dias, nós já também profetizamos a vitória do reino de Deus, a vitória da igreja, a vitória da luz, a vitória do bem, a vitória de Deus, do poder de Deus sobre as trevas. Então, nosso país não será dominado pelas mentiras, pelo engano, pelas trevas, mas nós veremos a glória de Deus. É exatamente isso que o profeta está anunciando. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Então, já passou. O que foi feito de errado, ou de correto, positivo ou negativo no passado, já tiveram o seu cumprimento, já trouxeram a sua consequência. Agora é hora de consertar, de refazer, é hora da reforma, reforma na igreja, reforma na nação, para que possamos colher o melhor, receber a bênção de Deus e o melhor de Deus vir para nós. Deus quer, Deus tem nas mãos todo o poder, toda a bênção, todo o amor, mas isso depende da resposta que damos à palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Então, nós já estamos recebendo a herança que eles deixaram para nós. Então, vamos aqui ao versículo 6. Agora, Deus nos dando essa oportunidade, essa palavra profética, essa revelação, para que possamos nos consertar. Mas para isso precisamos nos arrepender, converter e fazer o certo. Versículo 6. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Interrogação. E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então nós estamos vendo aqui a harmonia da palavra de Deus, que Deus sempre vai nos tratar conforme os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Este é o propósito de Deus. Ele revela isso em Ezequiel, ele revela isso em Isaías, ele revela isso na lei, na Torá, na orientação de Deus, no Êxodo, Deuteronômio, todo o Antigo Testamento, então, nos Salmos, Provérbios, mas também no Novo Testamento.
sobre o caminho estreito que nós precisamos acertar, que é o caminho do justo, a porta estreita, por fiar e por entrar por este caminho. É o caminho do justo, é o caminho das nossas obras. Nossas obras é que nos levam por este caminho. Quando o Apocalipse diz, bem-aventurados que agora morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanharão. Volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Então, Deus planejou, Deus fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou no passado e agora. Então, a mensagem para os filhos é que agora é hora de consertar o caminho, emendar o caminho, andar pelo caminho estreito, acertar o justo, o que pratica a justiça em todo tempo, o que ama, o que perdoa, o que obedece ao mandamento de Cristo, de amar, o mandamento supremo, o mandamento maior. Precisamos obedecer, precisamos realmente reparar os nossos caminhos, andar pelas veredas antigas, pela vereda da santidade, da justiça, porque o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim Ele nos tratou, assim Ele nos trata. Muitos chegarão diante dEle, dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome eu falei outras línguas, eu expulsei demônios, eu preguei, mas Ele dirá, há muitos que chegarão ali diante dEle, dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que praticam as más obras, os maus caminhos, que não obedecem o meu mandamento, não obedecem a minha palavra, os meus estatutos, as minhas palavras que eu ordenei aos profetas, e que precisa alcançar a sua vida. Versículo 7. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Então os céus dominam sobre a terra, os céus cuidam da terra, dirigem, ensinam, mas também vigiam o que acontece sobre a terra. Tiram reis, exaltam outros no lugar, o rei exalta o pobre, o necessitado, o aflito, o Senhor socorre os que o temem, e os anjos cooperam. Os anjos têm uma grande missão, uma grande tarefa de estarem constantemente acompanhando o que está sendo feito na terra. E enviam anjos para lutar, para guerrear, enviam anjos ministradores, enviam anjos que são guardiões de vida, de famílias, de pessoas, guardiões de nação. Várias nações. Esse texto de Zacarias é muito relacionado também, além do Apocalipse, ao profeta Daniel, a ação dos anjos, dos arcanjos, Miguel, Gabriel, que estão ali também prontos a pelejar em favor daqueles que hão de herdar a salvação, dos profetas, dos escolhidos de Deus, guardados por Deus, aos quais e pelos quais Deus abrevia o tempo, por causa desses escolhidos, por causa dessa missão, deste propósito, e os anjos estão participando ativamente. Então já Deus envia o anjo já vai cumprir a sua missão, o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Então haverá mudanças, coisas já estão acontecendo,
Líderes já estão sendo retirados, substituídos, situações mudadas. Deus está fazendo isso. E quando nós estamos aqui profetizando, também estamos proclamando, também estamos aqui numa direção de Deus para que nestes dias estejamos aqui falando desta forma, que realmente Deus está intervindo, coisas que estão acontecendo, maravilhas, coisas inesperadas, movimentos maiores do que o de costume, do que as pessoas esperariam. Pessoas estão surpresas com os acontecimentos. Por quê? Porque o anjo do Senhor mostrou que o Senhor enviou estes cavaleiros para percorrerem a terra. O anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está tranquila e quieta, mas vai haver uma mudança. Estes cavalos, estes cavaleiros estão ali para que situações sejam mudadas. Alguém que queria agora estar tranquilo, dominante, fazendo o que quer, usurpando o poder, assumindo uma liderança, como nós vimos sobre Herodes, no tribunal, como um Deus, sendo chamado de Deus, tendo aparência de Deus, foi ali morto, comido de vermes, de bichos. Nós vemos aqui que não vão continuar tranquilos e quietos. Coisas estão acontecendo e estas pessoas que estão usurpando, estão tentando roubar o povo, estão tentando levar o povo a uma escravidão moderna, que tem um sistema dominante, escravizante, em que vão realmente dominar todas as propriedades e vão estar tirando o direito de toda a população. Eles queriam estar fazendo isso com tranquilidade, mas Deus não permite. Então a terra estava aqui tranquila, estava quieta, mas o Senhor dos Exércitos enviou os seus anjos para guerrear e a situação já está sendo transformada. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Então tem a ver com a profecia de Jeremias, as quais Daniel, orando, recebeu dos anjos, dos arcanjos, o esclarecimento a respeito da profecia de Jeremias sobre os 70 anos, sobre Jerusalém, e aqui também Zacarias está participando deste momento profético. Então veja a presença do profeta e dos anjos nas situações políticas, econômicas, da cidade de Jerusalém, das nações, das guerras, de tudo que está acontecendo. Veja que a intervenção de Deus. O homem, a pessoa, o ser humano, não faz o que quer, porque os céus dominam sobre a terra. Os céus estão intervindo sobre a terra. Eu sei disso, conheço e profetizo, entendo e percebo, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, não só de que somos filhos de Deus, mas também a respeito das coisas, da palavra do Senhor vinda do céu, sobre a nossa vida, que o Espírito Santo compartilha conosco. E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. Então o profeta ouviu a conversa entre Deus, o Senhor, e o anjo. Veja aqui todo este cuidado conosco, com a nossa situação, Deus agindo, os anjos também pedindo permissão para intervir, para agir, para mudar a situação, e o Senhor dos Exércitos dizendo: é tempo, é hora, é chegada a hora, vamos avançar, vamos conquistar, vamos reagir, já chegou o ponto. Nós vamos ver em Daniel o mesmo que nós sentimos aqui, o Espírito Santo nos orienta, nos revela, nos fala também aqui em Zacarias, fala conosco agora, a respeito de um período de desobediência, período de más obras, período de coisas erradas, que veio a trazer esta punição, este sofrimento, esse desvio, essa mentira.
essa força da obra do mal, da mentira, do engano, que veio como resultado de mentira, de idolatria, de estarmos andando, nossos pais viveram contrários à vontade de Deus, principalmente dando lugar ao espírito das trevas, ao espírito do engano, à mentira, e por isso estamos passando por isso. É o que o profeta está dizendo ali para Israel, para Jerusalém, para Sião. E foi por causa deste período. É o mesmo que também Daniel vai dizer: o povo sofreu derrotas, o povo foi para o cativeiro. Nós já sabemos disso, nós já conhecemos a palavra. Isso já tinha sido profetizado lá em Êxodo, quando o povo saía do Egito, para que estivesse habitando aquela terra da promessa com temor, guardando a palavra de Deus, amando e vivendo em sinceridade, vivendo corretamente diante de Deus, obedecendo a voz de Deus. Senão, eles também seriam retirados daquela terra, como foram, e para ficar 70 anos. 70 anos, eles então seriam provados. Em 70 anos, seria expiado o pecado, a má obra, a mentira, o engano. 70, quando se cumprisse aquele tempo, Deus mandaria os seus anjos, Deus agiria, Deus daria permissão, e os anjos agiriam para mudar toda a política, toda a liderança, para que o rei fosse morto, para que ele fosse pesado na balança e achado em falta e perecesse, fosse trocado. A própria nação que escravizava, a própria Babilônia que dominava o povo de Israel, passou a ser dominada aqui por Dário, pelo Irã, pela Pérsia, e ali os reis da Pérsia mandaram, juntamente com Ciro, Dário, mandaram que o povo de Israel voltasse para Jerusalém. Chegou o dia, Deus age, Deus muda o pensamento, Deus muda o coração do homem, Deus muda a inclinação do homem. Assim como Deus levou Israel para ficar 70 anos sendo purificado, sofrendo ali as consequências da sua má obra, ao terminar esse período de expiação, eles retornam para Jerusalém. Deus age, dá outra chance, vamos recomeçar. É exatamente isso que nós encontramos aqui em Zacarias. E diz assim: e o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Então, realmente, na punição de Deus, na indignação de Deus contra Jerusalém, contra Sião, contra o povo de Israel, pela desobediência dos pais, pelas más obras, por não terem dado ouvido aos profetas, é o que Zacarias vem dizendo. Então, o povo fica desassistido, o povo fica enfraquecido, mas os gentios agravam o mal. Os gentios saqueiam, destroem o templo e causam um sofrimento maior do que estava no propósito de Deus. Então, este mal que você faz também será punido. Então, essas nações, esses gentios, também irão sofrer o agravo, as consequências das suas más obras. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então vem a palavra profética, vem a restauração, e quem está pensando que vai destruir Jerusalém, que vai acrescentar o mal, que vai destruir para sempre, será punido. Porque vai prevalecer a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua vontade prevaleça sobre Jerusalém, sobre Sião, sobre o Brasil, sobre as nações, sobre todas as nações da terra. Não prevaleça a vontade do homem, não prevaleça a vontade do adversário. Mas, Senhor, executa
a tua vontade. Abençoa aquele que confia em ti, abençoa aquele que se arrepende, abençoa aquele que dá ouvido à tua palavra, abençoa aquele que te busca, abençoa, Senhor, aquele que se apega a ti com amor. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Nós estamos aqui falando sempre a respeito deste propósito de Deus estar constantemente escolhendo. Então Deus escolhe Jerusalém quando Jerusalém se arrepende, quando Jerusalém se volta para Deus. E para que Jerusalém se arrependa e se volte para Deus, Deus dá em Jerusalém, derrama um novo Espírito, derrama o batismo com o Espírito Santo, para que possamos andar no caminho do Senhor, para que possamos praticar as boas obras para as quais fomos criados. Fomos criados para amar, fomos criados para ser filhos de Deus, e Deus é amor, e aquele que ama é nascido de Deus. Então, dessa forma, nós aumentaremos, cresceremos e receberemos prosperidade. É claro que o nosso inimigo não quer que a gente fale de prosperidade, mas a palavra de Deus diz: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão. Muitos querem ver a pobreza para dominar o pobre, para transformá-lo em escravo dependente, mas o Senhor quer ver a prosperidade do seu povo, a felicidade, a festa, o louvor, o cântico, a alegria do Senhor, que é a nossa força, a felicidade da vitória. Venha, Senhor. Vem, Senhor, trazer a vitória para o teu povo, para esta nação. Vem, Senhor, manifesta a tua glória. Vem, Senhor, faz resplandecer a tua luz sobre esta terra e que a vitória do Senhor venha, ó Deus, neste momento, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todas as nossas cidades, sobre toda a nossa terra, sobre todas as nações. Que venha, Senhor, a tua luz, a vitória, que tua glória, que o teu poder enche esta terra, domine sobre esta terra, como as águas cobrem o mar. Nós profetizamos a glória de Deus, a vitória do Senhor, a vitória também do povo de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus, o Messias. Amém.